Oiê, tudo bem com você? Não dá pra falar, pra não assustar, quando você vê uma manchinha vermelha na fralda do bebê na hora de trocar. Mas é importante dizer que muitas vezes essa manchinha pode ser algo corriqueiro ou algo que realmente precisa de urgência e de atendimento o quanto antes. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas situações onde a presença de sangue e muco podem acontecer e como lidar com isso. Primeira situação é a constipação ou intestino preso. A constipação ou intestino preso não é comum de acontecer no bebê, né? Exceto quando tem a presença aí de alergia à proteína do leite de vaca, então tem algumas fases aí de intestino mais preso por isso. Troca de fórmula láctea também pode acontecer, ou início de introdução de alimentos sólidos na introdução alimentar. Também é uma outra situação onde o intestino pode prender, o cocô fica mais duro e na hora de passar pelo canal anal, ele faz fissuras, faz pequenos cortes na região ali do ânus e com isso sangra na hora do cocô e sai essa manchinha vermelha, né? Para essas situações, o ideal é que seja feito ajustes na dieta dessa criança para que ela tenha aí o intestino em funcionamento normal. E que ajustes são esses, né? Então, se ela está em introdução alimentar, dá para incluir aí papinha de mamão, ameixa, aumentar a oferta de líquidos para ela, aumentar a oferta de fibras através da verdura, da fruta com bagaço e casca, e vai depender aí da fase da introdução alimentar que ela está. Tem um conteúdo aqui só falando sobre formas para ajudar o intestino do bebê funcionar, que eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Se esse problema persistir, né, se esse intestino continuar preso, é importante procurar o pediatra e nutricionista que acompanham o seu bebê. Uma segunda situação onde pode ter a presença de sangue aí no cocô, né, na fraldinha do bebê, são infecções. Então, as infecções elas podem causar inflamação intestinal, que causam rupturas, né, ali dentro do intestino e que esse sangue vaza para o cocô. Se isso acontecer também é super importante falar com o pediatra, porque se tem uma infecção intestinal bacteriana, esse bebê ele precisa de antibiótico, né? Então, se tem sangue presente nas fezes, com situações como essa, também um contato com o médico é super importante. Uma terceira causa que pode levar à presença aí de sangue e muco nas fezes são as alergias e intolerâncias alimentares. Então, alergias, nós temos aí a alergia à proteína do leite de vaca, que além do sangue e muco nas fezes, acompanham outros sintomas clínicos como dermatite atópica, refluxo, cólica, distensão abdominal. Então todos esses sintomas precisam ser avaliados por um médico para chegar nesse diagnóstico. Intolerâncias alimentares como intolerância à lactose, como a doença celíaca ou intolerância não alérgica ao glúten, né, que está presente aí em pães ou que o bebê pode receber pelo seu leite. Se você comer o pão ou comer o leite, a proteína do leite de vaca vai para o seu leite materno e o bebê recebe, e que pode estar ocasionando, né, essa saída do sangue do muco. Então precisa avaliar os outros sintomas, porque as intolerâncias e alergias elas não vêm somente com presença de sangue e muco, elas têm outros sintomas clínicos, como eu já citei, que podem acompanhar e que precisam ser avaliados por um profissional. Para essas situações, normalmente, né, a conduta é a exclusão do alimento e acompanhamento da melhora desses sintomas. Então, se esse bebê ele tem, por exemplo, dermatite atópica com sangue e muco nas fezes, a dermatite é muito característica da alergia à proteína do leite de vaca. Então, o que vai precisar tirar dessa criança? O leite de vaca, seja ele comendo, se ele está em introdução alimentar, seja pelo leite materno da mãe. Essa mãe ela precisa tirar leites e derivados e traços da dieta, observar 4 dias sem esses alimentos, porque demoram 4 dias para sair do corpo. Depois de 4 dias, ver se melhorou a dermatite atópica e se não tem mais sangue nas fezes. Né? Mesma coisa, intolerância à lactose, tem que tirar a lactose da dieta da mãe para ver se esse bebê não está tendo mais cólica. Normalmente é cólica, diarreia e pode ter esse sangue nas fezes por conta de alteração ali da parede do intestino que pode sangrar e pode sair o sangue nas fezes. Então precisa realmente de um profissional para cruzar esses sintomas e chegar no diagnóstico final. Mas é uma outra causa aí que pode ter o sangue que é super tratável e que precisa desse acompanhamento o quanto antes, mas a gente vê que é uma situação que é corriqueira, né? Uma situação onde tem uma solução rápida e um profissional pode ajudar. Quarto motivo são lesões nos mamilos da mãe, né? Então a mãe tá com lesões no mamilo, o bebê tá amamentando e
sugou ali um pouquinho de sangue. E aí esse sangue que ele tomou pode sair uma manchinha mais preta, mais marronzinha no cocô dele, e que aí isso não é motivo de preocupação, ele pode continuar mamando normalmente até que esse mamilo fique cicatrizado e esse sangue ali que saiu também não vai ter problema. Quinta situação são sangramentos do trato gastrointestinal. Então, assim, são situações mais raras, onde pode haver sangramento do trato gastrointestinal alto, então aqui esôfago, estômago, e que esse sangue, ele sai no cocô do bebê na fralda com fezes mais vermelho escuro. E aí sim é uma situação que precisa de emergência, de um atendimento emergencial, é uma situação já mais grave que precisa buscar o quanto antes aí um profissional, se acontecer situações como essa. Outras causas aí menos comuns, que podem levar a sangue nas fezes. Então, colite, que é a inflamação do intestino, pode aumentar, as fissuras ali na região do intestino interno e sair no cocô da criança. Doença de Crohn, que é uma doença também inflamatória intestinal, que pode ter a presença de sangue. Infecções por estreptococo, que pode atingir ali a região em volta do ânus e também causar inflamação e ali também ter sangramento por conta disso. Então essas situações são situações onde um especialista, pediatra e especialista da área e de gastro precisa avaliar e tem alguns exames específicos para identificar as alterações, que estão acontecendo ali no trato gastrointestinal e que estão ocasionando esse sangue nas fezes. Para essa situação é importante buscar esse profissional e, como mãe, eu acho que é bem importante tirar foto desses cocôs que você tá vendo com carinha diferente e leva para esse profissional e anota o que a criança comeu no dia. Ajuda muito no diagnóstico clínico você saber o que a criança comeu e qual foi a aparência do cocô, o que a criança comeu e qual foi a aparência do cocô. Então, um diário onde você tem essas informações, leva isso para o médico, auxilia muito no diagnóstico e na condução da situação para não excluir alimento que não precisa ou não fazer exame invasivo, sendo que tem algumas situações clínicas que a gente consegue diagnosticar pelos sintomas. E você percebeu que em todas as situações eu falei que você deve buscar um médico, que acompanha a sua criança e passar para ele a situação. Então essa é a conduta, independente de ficar mais tranquilo ou menos tranquilo com a aparência ou o motivo desse sangue, é importante buscar o médico. Se essa criança tiver menos de 12 semanas aí de vida, buscar o médico com urgência. E se ainda perceber que essa criança tem fadiga, um choro inconsolável, ele tem uma quantidade excessiva de sangue nas fezes, também atendimento imediato, Se o pediatra não atender, correr para o pronto-socorro e buscar o atendimento emergencial, porque é super importante, quanto antes atender, é mais fácil de solucionar e resolver a situação. As fezes, elas são um grande indício de saúde, métrica de saúde dos nossos filhos. A gente não vê só peso, altura para desenvolvimento, a gente também vê a aparência das fezes e a presença de urina nesse acompanhamento. Então é super importante estar muito atento se mudou textura, se mudou cor, se mudou frequência. Ter isso muito assim na ponta ali do lápis anotado, foto se necessário, porque tudo isso vai auxiliar a equipe médica que vai acompanhar seu bebê e não deixe de buscar ajuda. É super importante se você notar qualquer alteração em relação a isso. Espero que essas dicas tenham te ajudado, tenham te deixado aí mais tranquilo, mais esclarecido em relação a esse assunto. Se tiver qualquer dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários, de curtir, de compartilhar. De mãe em mãe, construiremos um novo maternário. Até o próximo vídeo.